E agora, esse segundo momento é o que nós podemos fazer, o que nós temos que fazer, como fazer para nós termos saúde mental e para nós ministrarmos isso na vida de outros. A primeira coisa que nós temos que fazer é parar de negar o problema. Amém? Repita comigo, diga, parar de negar o problema. Tem muita gente na igreja que ela nega o problema e ela diz que está aplicando fé. Então, quantas pessoas eu já atendi como pastor que eu estou vendo claramente que ela está adoecida, mas ela nega, ela não aceita. E isso é um sério problema. Por quê? Porque, lembra que eu contei a história do trenzinho, a piada do trem? Pois é, era melhor matar enquanto está pequeno, porque depois que cresce, problemas emocionais, e eu acho que qualquer problema, se você não tratar no início, ele vai ficando pior. A mesma história, né, da questão da campanha que tem, Outubro Rosa, Novembro Azul. Por quê? Porque o câncer de próstata, como o câncer de mama, identificado no início, ele tem um índice altíssimo de cura. Então, saúde mental é isso também. Eu falei até na primeira sessão que a igreja normalizou, ela até aceitou doenças físicas. Então, a pessoa chega e diz, não, eu estou com dores no estômago, eu estou com gastrite, uma úlcera, um problema nos rins. Ah, eu vou orar por você, mas procure um médico, vá ao médico, faça um tratamento. Agora a pessoa chega, rapaz, eu estou com depressão, não é o diabo. Não, eu estou com transtorno de ansiedade, não é o inimigo. Não, você tem que ter fé, não, você tem que declarar isso e aquilo. Ela tem que fazer isso, mas a gente muitas vezes negligencia. Não ajuda a pessoa a procurar a ajuda qualificada. E a pessoa, às vezes, fica negando aquele problema. Isso é algo sério. Você sabia que os pacientes mais difíceis que eu tenho são crentes? Chegou um período que eu não atendia crente mais. Eu não atendia crente, porque dá um trabalho demais. É porque o crente vinha com um monte de crença disfuncional. Essa palavra crença, pessoal, que eu estou usando aqui, é uma palavra técnica, tá? Não tem nada a ver com fé e nem religião. Então vinha cheio de crença disfuncional, crença cristalizada, cheio de barreiras, cheio de preconceito. Às vezes precisava tomar uma medicação, não. Aí às vezes eu levava 3 sessões para convencer a pessoa de que aquela medicação era uma medicação como qualquer outra. E aí tem um mito, né, que se espalhou aí. Eu acho que foi o diabo que espalhou isso, de que a medicação, o psicofármaco não vicia. Não vou tomar não, porque isso vicia. Isso vicia. Quem foi que disse isso, irmão? Qualquer coisa pode viciar se for usado desordenadamente. Entendeu? Mas só o psicofármaco é que vicia. Não, vou tomar isso não. Vicia. O crente faz até o sinal da cruz. Irmão, uma amitriptilinazinha de 5 miligramas, Deus me livre, Ave Maria. Então, tudo falta de quê? De uma boa psicoeducação, é uma ignorância gritante. E aí fica preso a esses preconceitos e fica gemendo, negando, dizendo que está aplicando fé. Quando, na verdade, isso não é aplicar fé, isso é esquiva. E deixa eu falar para você algo. Fuga e esquiva não resolve o problema, só reforça. Pode repetir isso comigo? Diga, fuga com fé. Eu estou na pastora de João Pessoa. Diga, fuga e esquiva não resolve o problema, só o reforça. A fuga e a esquiva, ela vai trazer o alívio momentâneo, mas ela vai piorar. Tá? Então, eu preciso... A primeira coisa, aplicar fé, é reconhecer que o problema está ali e partir para o contra-ataque. Eu estava dando um exemplo para os líderes ontem, falando, né? Você, homem, você chega em casa, aí a torneira está quebrada, está pingando. Aí a sua esposa fala, amor, a torneira está pingando. E está mesmo. Aí você chega de frente da torneira e olha para a sua mulher e diz, não está.
Aí ela diz, você é perturbado? Não, eu estou aplicando fé. Isso é aplicar fé, pessoal? Sim ou não? Não. Pode ser até uma esquizofrenia. O que é aplicar fé? Aplicar fé é, eu vou resolver isso aqui. Realmente está pingando, mas eu vou resolver. Isso é aplicar fé. Não é olhar para a torneira, não tem. Não, mas está aí, as gotas. Não tem. Não faz sentido, gente. Então a gente fica, às vezes, com comportamentos incoerentes, incongruentes, normalizando o que não deveria ser normalizado e achando que isso é fé. Nós declaramos a palavra, nós oramos, nós amaldiçoamos a doença em nome de Jesus, mas nós partimos por contra-ataque. Nós vamos, então, atacar a doença, nós vamos tratar se necessário for. A Joyce Meyer, ela diz uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, enfrentar o problema é a única maneira de ficar do lado vitorioso deles. Então, a única maneira de você ficar do lado vitorioso é você enfrentando o problema. Mas para você enfrentar, você tem que primeiro reconhecer. Reconhecer. Eu vou abrir um parênteses aqui. Aqui eu tenho liberdade para falar isso, porque eu não sei de nenhum caso. Os pastores não me falaram, então eu tenho liberdade para falar. Sabe o que a gente mais luta hoje? Isso em todos os lugares, mas na igreja, pais de crianças nitidamente com TEA, transtorno de espectro autismo, mas que os pais, ao invés de reconhecer e de cedo tratar a criança, para que a criança possa ter uma vida funcional adulta, os pais ficam negando. E que se você fala, às vezes fica até com raiva, fica até chateado. Gente, perdão da palavra, eu posso falar aqui porque eu não sei de nenhum caso. Isso é idiotice. Desculpa a minha sinceridade. Só quem vai sofrer nessa história é a criança. Vai chegar lá na adolescência cheia de disfuncionalidade. E ela não precisava passar por isso. Ela não precisava. Se ela tivesse sido cuidada na hora certa. Se os pais tivessem tido a sabedoria de reconhecer. Rapaz, tem um problema aqui. É o meu filho, eu vou tratar, eu vou atacar isso aqui. Jesus vai curar o meu filho, mas eu vou buscar o tratamento. Aconteceu um caso interessante lá em Fortaleza, faz alguns anos. Um casal da igreja, um casal muito precioso, e aí é que entra. Lembra que eu falei que essa caminhada de psicoeducar a igreja, essa missão, ela é árdua. O mato está muito grande e grosso. Por causa de casos como esse que eu vou te contar. Eu estava no churrasco, numa comunhão, e a mãe, esse casal, eles adotaram uma criança. Essa criança tinha dias de nascido. Só que essa criança, ela era filha de uma prostituta. Até aí tudo bem. Só que a prostituta, a prostituta, ela amaldiçoava a criança, ela ficou com ódio por ter engravidado. Então ela passou a gestação todinha amaldiçoando a criança, com ódio da criança. Tanto é que esse casal da igreja pegou a criança, ela disse, olha, manda eles vir buscar, porque eu não quero nem ver. E hoje já é comprovado cientificamente da questão intrauterina, que a criança sente tudo. Tudo. Eu, sabendo desse histórico, conversando com o casal, eu falei para eles, eu aconselho vocês, com 1 ano e alguns meses já, põe ele na terapia. Vai ajudar a prevenir várias coisas, a ressignificar. O terapeuta vai ajudar vocês no processo, porque essa criança ela vai ter que saber que vocês não são os pais, que foi outra pessoa, e como que ela vai lidar com essa rejeição. Eu estou todo arrepiado falando isso aqui para vocês. Sabe o que foi que a mãe falou para mim? Não, pastor, não tenho dinheiro para isso não. Deus está conosco. Toma. Lembra que eu falei do capim dessa altura e dessa grossura?
Pois é. Sabe o que aconteceu? A criança com 2 anos teve um surto psicótico e foi diagnosticada com uma série de problemas psiquiátricos e psicológicos. Hoje, eles não têm que fazer uma terapia com elas, não. Eles têm que fazer 4. 4 tipos de terapia diferentes. Se tivesse me dado ouvidos lá atrás, se não fosse tão ignorante, talvez a criança hoje, talvez não, eu tenho certeza, que eu tenho autoridade no assunto, estava vivendo uma vida muito mais funcional. Isso não é fé não, gente. Nem aqui, nem na China. Isso não é fé não. Eu nunca passei na cara deles, mas me deu vontade. Não, irmã, Jesus não estava contigo. Cadê? Esse Jesus aí está muito fraco. Mas, na verdade, não soube foi separar as coisas. Jesus está conosco. Mas Jesus levantou os seus profissionais. Aquela criança tem uma alma. Aquela criança, ela não é só o espírito, ela tem uma psique que foi destruída antes mesmo de nascer. Imagina toda a carga negativa genética passada para essa criança pela própria mãe. Já ouviu falar de simbiose? Quem já ouviu falar de simbiose? Você imagina que tipo de simbiose essa criança viveu? Eu falei para ela, irmã, você já parou para imaginar que tipo de simbiose essa criança viveu? Não, pastor, não tem dinheiro para isso não. Hoje eles gastam 4 vezes mais do que gastariam se tivesse feito quando eu falei. Mas eu não vou desistir, não. A Igreja de Cristo vai crescer nessa área. Nós vamos fazer a diferença. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer a diferença. Graças a Deus que o bichinho está bem melhor. Também, 4 terapias diferentes. Está bem melhor. Então, ainda dá tempo dele ter uma vida mais funcional lá na frente. Né? É mais perigoso e mais danoso para a nossa fé a negligência do que a diligência. Então, isso que essa irmã fez não foi fé, foi negligência. Ela negligenciou. Ela foi negligente. Isso não é aplicar fé, não. Aplicar fé era ela começar e todo dia orar pelo filho dela, declarando a cura, liberando palavra de fé, mas o menino fazendo terapia, o menino sendo acompanhado. Aí, pela fé, ia chegar uma hora que, milagrosamente, o menino ia receber alta e estaria vivendo uma vida 100% e não teria tido o surto que ele teve. Isso é aplicar fé. Isso é aplicar fé. Qualquer coisa fora disso é idiotice, é ignorância. Amém? Tem uma frase que diz assim, essa não vai sair no slide. Eu vou falar devagar se você quiser anotar. Extraordinariamente, Deus cura por meio de milagres. Ordinariamente, Deus cura por meio de tratamentos. Vou ler de novo. Extraordinariamente, Deus cura por meio de milagres. Ordinariamente, Deus cura por meio de tratamentos. Amém ou não amém? Você vai ver o ministério de Jesus, ele chegou para um, como é que cura esse aqui? Não, esse aqui é com cuspe, tom. E esse aqui, eu imponho a mão. Esse daqui, eu mando ele para o sacerdote. E esse daqui, eu mando ele dar uma cambalhota. E aquele ali, eu empurro na água. Você vai ver a multiforme, há diversas maneiras de Jesus curar. Mas ele está curando. Amém? Então, uma pessoa chega com câncer, ela pode extraordinariamente receber o milagre sem ter que ir ao médico. Mas já tem um outro caso em que uma pessoa ordinariamente é curada, Deus usando o médico. Esse que foi curado sem médico não é mais crente, não é melhor do que aquele que foi curado com o médico. São apenas 2 formas diferentes de Deus manifestar a sua graça. E também, Deus está tratando uma de um jeito e Deus está tratando a outra de outro jeito. Para cada uma dessas pessoas, essa forma de ser curado tem um significado. Amém?
Então, não tem pior, melhor, não tem isso. Existem formas diferentes. Então, extraordinariamente, Deus cura por meio de milagres. Mas, ordinariamente, Deus cura por meio de tratamentos. Foi Deus que levantou os médicos. Foi Deus que levantou os especialistas. Foi Deus que levantou os profissionais. A sabedoria vem do Senhor. Eu acredito que a vocação profissional vem de Deus. Vem de Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito. Interessante que lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, você pode anotar, não vai sair aí também não. A Bíblia diz que Deus falou, o apóstolo Paulo falou para Timóteo, Timóteo, não beba só água, mas beba também um pouco de vinho. Esse vinho aqui era um remédio da época, tá, irmão? Não vai ficar embriagado, não. Era um remédio da época. Aí ele diz, toma um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Quem era Timóteo? Era um endemoniado? Era um crente fraco? Não, Timóteo, ele foi o pastor de uma das maiores igrejas que existiu. Foi o principal discípulo do apóstolo Paulo, um dos mais fiéis, chamado de filho. Mas ele estava com enfermidade física e Deus iria tratá-lo através de uma medicação. Você vai ver lá em Lucas capítulo 10, versos 33 e 37, o samaritano. O que ele fez com aquele homem que foi assaltado? A Bíblia diz que ele colocou vinho e óleo, remédio, nas suas feridas. Ele não simplesmente orou. Eu até acredito que ele deve ter orado, mas ele colocou remédio. Você vai ver em Isaías, eu acho que é Isaías, ou é 37 ou é 38, que fala sobre a úlcera. Você pode ler o livro todo, que é muito bom, e você vai achar. O rei tinha uma úlcera, que não tinha cura. E Deus mandou Isaías fazer o quê? Pega uma pasta de figos e põe lá. Então, você vai ver a multiforme manifestação de Deus, de cura. Então, nós temos que entender isso. Isso é um dos principais pontos. Segundo, e aqui eu queria falar com você, eu falei um pouco sobre isso com os líderes ontem, mas a do líder é um pouco diferente. Eu quero que nós temos que desenvolver uma regra de vida. Todo mundo tem que ter uma regra de vida. E essa palavra regra não é no sentido de disciplina, de algo militar, né? Porque a militar tem essa questão de regra, a hora de acordar, a hora de... Não é nesse sentido. Essa palavra regra no grego, ela treliça, tá? Que é o quê? Que é um instrumento que permitia que a videira saísse do chão para que ela pudesse se tornar mais frutífera. Então, uma regra de vida é um plano, um projeto de harmonia entre o nosso corpo, o nosso espírito e Deus, e a nossa alma, e a nossa psique. E eu separei alguns subgrupos de regra para nós. E o primeiro eu chamo de trabalho, tá? Trabalho. E aí é muito importante, por exemplo, tem muita gente que vai para o mundo profissional e ela escolhe o emprego por dinheiro, e ela escolhe por isso, por aquilo outro, e às vezes o trabalho se torna um ambiente adoecedor. E o que é que você precisa fazer? Você precisa, primeiro, o ideal é que você esteja trabalhando numa função em que você tenha vocação, em que você se sinta bem fazendo aquilo, que você tenha alegria fazendo aquilo. Uma vez eu estava na piscina do nosso condomínio com a minha esposa, tirando um tempo juntos, aí no prédio da frente eles estavam reformando, trocando a cerâmica. Aí tinha um cara pendurado lá em cima. Aí a minha esposa falou assim, meu Deus, eu jamais teria coragem de fazer isso. Que profissão perigosa.
Aí eu olhei para ela e disse, amor, você já parou para pensar que se ele lá de cima soubesse que nós somos pastores, talvez ele dissesse a mesma coisa? Nossa, eu jamais seria um pastor. Então, o que eu quis trazer para ela? É que o trabalho tem a ver com a vocação, com o prazer. Ele está lá, talvez ele está muito satisfeito em estar ali. E que se ele soubesse do que eu faço, ou até mesmo psicólogo, ele ia dizer, não, isso aí não. Deixa eu aqui trocando minha lajota mesmo. Então, isso é muito importante. Só que houve muitas gerações que escolheu profissão por estabilidade, por dinheiro. E às vezes ela vai lá e ela vê que não é bem o que ela queria. Estava até falando ontem. Eu fui de uma geração muito estimulada a concurso público. Por quê? Não, porque ganha bem, porque tem estabilidade, aquela conversa toda. Legal, é um ótimo trabalho. Porém, a maioria dos concursos públicos é trabalho repetitivo. E é a mesma coisa todo dia, a grande maioria. É a mesma coisa todo dia. Você já imaginou um colérico nessa situação? Entendeu? Então, o colérico entra numa situação dessa, é o emprego dos sonhos, o meu salário dos sonhos, a estabilidade que eu sempre quis. Passa 2 anos, ele está depressivo. Nem todos, lógico, mas só para você entender. Por quê? Porque o colérico, ele é mais agitado, ele já gosta mais de algo novo todo dia, ele gosta mais da incerteza, do desafio, do novo e tal. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Então, muito importante para desenvolvimento da saúde mental, da saúde espiritual, de uma saúde física, é você exercer o seu serviço dentro da sua vocação. Pastor, não consigo, porque eu já estou trabalhando, eu não dá mais para mudar, eu estou no trabalho, não é bem a minha vocação, e aí? Que estratégia eu devo usar? Você precisa, então, fazer com que esse seu trabalho seja feito, realizado da forma mais leve possível, sem pesar, sem murmurar, sem reclamar. Tentar levar leveza para o seu ambiente de trabalho, tá? Uma coisa muito importante quando se fala de trabalho é assertividade, solução de problemas. Você sabia que existe em adultos, não estou nem falando de adolescente não, de adultos. Muitos adultos adoecem em ambiente de trabalho por falta de assertividade em solução de problemas. Não sabe solucionar, resolver problemas, situações de uma forma funcional. Ou briga, ou fica com raiva, ou sai, ou seja, falta uma certa habilidade que a gente trabalha até, que a gente tem algo chamado treinamento de habilidade social, o TAS. Então, treinamento de habilidade social, que tem de adulto procurando, por quê? Porque está no trabalho, o trabalho se torna um peso muito porque a pessoa não sabe lidar com solução de problemas. Principalmente problemas que são aqueles inesperados, que é chamado estressores verticais. Não sabe lidar, e isso gera um adoecimento. Então, é preciso levar para o trabalho 2 coisas importantes, se você não está na sua função, na sua vocação. Leveza e solução de problema. Treine isso. Se você se pega, às vezes, não sabendo como lidar, como resolver, você percebe que é muito fraco em solução de problemas, você precisa de habilidade social nessa área, você precisa buscar ajuda nesse sentido. Amém? Está dando para entender, sim ou não? Então, primeira coisa, aplicar fé, aplicar da forma correta. Como é aplicar fé? Reconhecer que tem um problema e agredir o problema, espiritualmente e psicologicamente. Eu gosto muito do texto que fala que Jacó prevaleceu com Deus e com os homens.
A Bíblia diz, Jacó prevaleceu com Deus e Jacó prevaleceu com os homens. Ali eu vejo claramente os dois mundos. Jacó prevaleceu espiritualmente, Jacó prevaleceu naturalmente. No mundo espiritual, ele prevaleceu. E no mundo natural também. Amém? Tá, então a segunda coisa, nós temos que procurar, você que é mais jovem, isso aqui para você precisa procurar descobrir, se descobrir profissionalmente. Sua vocação. Eu estava falando ontem para os líderes. Vale muito a pena, se você está no ensino médio e você ainda não sabe o que é que você nasceu para fazer profissionalmente, não sei nem se é Jesus ou se é Genésio, vale muito a pena você fazer, eu acho que são 10 ou são 12 sessões de terapia voltada para terapia para vocação profissional. É muito importante, muito importante. Eu estava até falando para eles ontem que as minhas filhas, eu vou fazer de tudo para que elas cheguem no ensino médio já sabendo, mas se acontecer delas chegarem sem saber, eu vou fazer, eu vou colocar elas, e hoje em dia tem, e é impressionante o resultado, o benefício. Olha, eu vi casos já, eu não faço esse tipo de terapia, tá? Mas eu tenho amigos que fazem. Eu já vi casos do jovem ir jurando que ele queria aquilo, e no processo terapêutico ele descobriu que ele não ia ser feliz ali, que não ia ser legal, e que, de fato, o melhor para ele era outra profissão, e foi uma benção. Vale muito a pena. Você que já é um pouco mais experiente, e você diz assim, olha, pastor, não dá para mudar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso levar para esse trabalho leveza, procurar trabalhar de forma leve, sem pesar, sem reclamar, porque quanto mais você reclama, mais você sobrecarrega a sua mente, e você precisa treinar suas habilidades sociais em relação à resolução de problemas. Amém, pessoal? O que mais, pastor, o que eu tenho que fazer, que eu posso fazer para cuidar da minha saúde mental? Você precisa descansar. Diga, descansar. Você precisa parar. Pessoal, o descanso, ele é tão importante quanto o trabalho. E aí, o que acontece? Ele é tão importante que ele foi uma criação de Deus. Quem criou o descanso foi Deus. Então, Deus, ele, na antiga aliança, ele obrigava, ele fazia, era obrigar o homem a descansar. Só que qual é a questão? Nós hoje, a nossa geração hoje, tem um grande inimigo. E não é o diabo. O diabo só se aproveita. Até porque ele já é um derrotado, ele é um lixo. Qual é o nosso inimigo? Levanta ele aí, ó. Levanta para levantar. Não, pastor, aqui é meu amigo, vai nessa. Primeiro que é caro. Não, ele pode ser seu amigo, eu estou brincando. Mas quando eu digo que é inimigo, em que sentido? Quem tem aqui 50 anos ou mais, jovem desse jeito, pronto, vocês vão me ajudar. Vocês pegaram uma época em que não tinha isso aqui. Foi um dia desse, irmão. Tá. Computador também estava começando, talvez, nem tinha. O irmão é mais novo ainda, nem tinha na época dele. Então, preste atenção no que eu vou falar. Fica ligado. Isso aqui é eu estou brincando, mas é muito sério. Tá, então o que acontecia? O irmão trabalha com o quê? O irmão é militar. Bancário. Há 50 anos atrás, o irmão era bancário também? O irmão estava fazendo o quê, mais ou menos? Era criança, né? Qual foi o seu primeiro trabalho? Office boy. Qual era a sua carga horária? Você entrava que horas? 17, pronto, perfeito. Ó, encontrei a pessoa perfeita para me ajudar. Muito bem. Como é o nome do irmão? Reginaldo.
Vamos aplaudir o Reginaldo, pessoal? Aleluia. Glória a Deus. Quando eu pedir para você aplaudir, também é porque eu quero beber água, tá? Muito bem. O Reginaldo, há um tempo atrás, ele era office boy. Como é que funcionava na época do Reginaldo? O Reginaldo entrava 8 horas da manhã e ele trabalhava até às 17. Quando dava 17 horas, o trabalho dele havia completamente finalizado. Não é verdade? Então ele ia para casa. Se o chefe dele quisesse falar com ele, não dava. Se faltou alguma entrega por algum motivo, só amanhã, igual fiado, só amanhã. Ele não levava para casa nenhum resquício do trabalho dele. Estão copiando aí? Hoje, terminou o meu trabalho, 5 horas. Acabou? Não. Por quê? Porque eu levo para casa. E aqui está o problema. Então, o que acontece? As pessoas não estão parando de trabalhar. E isso é violentamente adoecedor. O irmão leva trabalho para casa hoje? Às vezes sim. Tá vendo? Ele viveu as duas fases. Ou seja, ao invés de trabalharmos 8 horas por dia, loucamente, nós trabalhamos quase que 24 horas. E isso, eu repito, é violentamente adoecedor. Não é à toa que a cada 10 pessoas, 7 têm problemas psicológicos, deve ser mais até. Então, e aí, pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte: existe algo na psicologia que é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito difícil na prática, que é o quê? Estabelecer limites. A única pessoa que tem o poder de colocar limites na sua vida é você mesmo. E se alguém está colocando, você está numa relação abusiva, você tem que sair fora disso urgente. Porque sou eu que ponho limites na minha vida. Uma vida sem limites é uma vida escravizada. Eu tenho que colocar limites para as pessoas. Eu tenho que colocar limites para discípulos. Eu tenho que colocar limites para as redes sociais. Eu tenho que colocar limites para os meus filhos. Eu tenho que colocar limites. Toda a minha vida, ela gira em cerca de limites. De limites. Então, o que eu deveria fazer? O que nós devemos fazer? Você terminou o seu expediente, o seu trabalho, você deve estabelecer limites. Veja, de acordo com a sua profissão, quais são os limites que você pode botar, mas tem que ter. Sabe qual é um pensamento que nos sabota muito? Eu tenho que. Repita comigo, diga, eu tenho que. Então, sabota demais. Então, por exemplo, o cara saiu do trabalho, terminou, mas aí as mensagens vão chegando, eu tenho que ver. Não, eu tenho que saber. Pode ser, eu tenho que. Você não tem que ir. Você tem que ter saúde. Amém? Então, você pode criar a estratégia de ter 2 celulares. Um profissional e um pessoal. Terminou meu expediente. Meu profissional, ele vai voltar só na hora do horário de trabalho. E eu estou com o meu pessoal. Você precisa estabelecer limites.
Você precisa descansar. Nós vivemos uma geração tão adoecida que tem pessoas que se gabam por trabalhar muito. Olha o nível de doença. A pessoa se gaba porque não tem folga. Quando, na verdade, isso é uma violência contra o que Deus criou, que foi o descanso, que é importante. Então, nós precisamos ter recreação, nós precisamos ter, na nossa vida, exercitar a simplicidade. O pastor Waldos me levou hoje em alguns lugares para conhecer e tal. Nós fomos para uma parte alta, olhando para o mar, e a gente estava conversando. Que coisa maravilhosa. Nós só paramos ali, olhando para o mar. Eu tenho o privilégio também de morar perto do mar, e eu vou todo dia, todos os dias. Eu vou, ao final da tarde, fazer minha corrida. E eu termino a minha corrida, e eu vou lá para a ponte, tem uma ponte, né, que lá a gente chama de espigão. E eu me sento, sem celular, me sento e eu fico olhando para o mar, fico contemplando. E muitas vezes eu choro ali na presença de Deus. Por quê? Porque na simplicidade, anota essa frase aí, na simplicidade há profundidade. Agora, na pressa, é superficialidade. Na simplicidade, há profundidade. Estava falando para os líderes ontem, ou seja, fora os líderes que estavam ontem, vocês não valem. Só quem está aqui, só quem está me ouvindo pela primeira vez, hoje, sábado. Você já ouviu falar da técnica passarinhar? É ninguém, né? Deixa eu explicar o que é. Preste atenção nisso aqui. Há um tempo atrás, eu não me lembro agora qual foi o ano, mas foi recente. Há um tempo atrás, agora 4, 5 anos, 6, 7 anos mais ou menos, acho que não tem 10 anos. Nos Estados Unidos, eles levaram um grupo de pessoas com vários tipos de doenças psicológicas. Transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, depressão maior, depressão moderada, depressão leve. E eles levaram. Lá, eles ficaram 6 meses na universidade. Essas universidades dos Estados Unidos que tem tudo dentro, né? Tem tudo dentro. E eles separaram em 2 grupos. Colocaram eletrodos ligados a um computador na cabeça deles. Teve um grupo que todos os dias, durante 6 meses, todos os dias, de manhã e no final da tarde, eles pegavam esse grupo e eles levavam para o parque. E eles diziam: olhe as aves voando. Só faça isso. Contemple as aves. E eles, todos os dias, 2 vezes por dia, eles iam para o parque apenas observar o voo dos pássaros. Sabe o que foi que os cientistas, os neurocientistas, descobriram? Que esse grupo que ia assistir o voo das aves 2 vezes por dia, tiveram uma redução significativa em todos os transtornos mentais que havia em cada um deles. É impressionante. Jesus já sabia disso. Por isso que ele fala: contemplai as aves dos céus. A profundidade na simplicidade, na contemplação. Mas o que é que a gente faz hoje? A gente não contempla mais. Primeiro, porque parecemos zumbis olhando para o celular. Segundo, porque estamos acelerados. É o tempo todo acelerado. Nós somos tão acelerados que no elevador, o elevador já é rápido. A pessoa entra e ainda fica apertando o botão bem rápido, como se fosse mais rápido. Ela está só externando o que está dentro dela. Então, queridos, isso é muito importante. Tem uma frase do T.J. Jakes que diz: a fadiga rouba das pessoas sua capacidade de julgar com equilíbrio.
o Bob Harris ele diz assim: pessoas cansadas inclinam-se para problemas. Pessoas descansadas inclinam-se para as respostas. Tem um outro fator de saúde mental, que é o fator de relacionamentos. Eu já falei sobre isso aqui na primeira sessão, que é fundamental para a nossa saúde mental. Que é o quê? Primeiro, conectar com nós mesmos. Você tem o hábito de pelo menos uma vez por semana, o ideal era todo dia, mas de pelo menos uma vez por semana, você parar na hora que a criança está dormindo, ou que está fora na escola, o marido, e você separar um tempo e refletir acerca de você mesmo, como está a sua vida, como que você está vivendo, como que você está fluindo, o seu trabalho, sua vocação, quem você é em Cristo. Inteligência emocional, bem resumido, o que é? Conectar-se consigo mesmo, extrair o melhor. Mas nós não nos conectamos com nós mesmos, porque nós estamos apressados. O psicólogo Carl Jung, o criador da psicologia analítica, ele diz: a pressa não é do diabo, ela é o próprio diabo. Então, nós louvamos apressadamente, nós oramos apressadamente, nós estamos o tempo inteiro apressados. O mercado está apressado. Eu fui comprar um presente para as minhas filhas, já tem ovo de Páscoa na Americanas. E muito. Está tudo acelerado. Urge. E nós não podemos cair nessa. Tem uma frase que diz assim: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa. Aquele que deseja conhecer-lhe precisa dedicar-lhe tempo. Amém? Deus não vai se curvar à nossa pressa nervosa. Eu olhei para aquelas duas meninas novas ali, eu me lembrei de algo que eu deveria ter falado no descanso. Uma coisa que é muito comum em concurseiro, em galera que está estudando para o Enem, eles usarem a estratégia errada, que é o quê? Eles, ao invés de estarem estudando gradativamente todo dia, quando chega próximo, aí eles começam a estudar até de madrugada. Isso é um problema. Isso é estratégia errada. Por quê? Porque o que vai fazer a pessoa maturar o aprendizado é o sono. Então, o correto é você ir estudando gradativamente todo dia. E à medida que for se aproximando o período da prova, você dormir mais, dormir melhor. Porque aí você vai maturar muito mais as informações que você adquiriu dos seus estudos. Mas aí a galera faz errado. Não sei onde é que esse pessoal aprende isso. Mas faz tudo errado. Se bem que para fazer errado não precisa aprender, é só não saber fazer o certo. Então a gente vai perder. Então, relacionamento é muito importante. Relacionamento com o outro. Eu já falei isso. Não nascemos para sermos alienados, isolados. O isolamento é um sinal de adoecimento. Uma pessoa isolada ela é vulnerável. Você sabia que mais de 70% das pessoas que cometem suicídio não tem uma rede de apoio? Um dos principais fatores de suicídio é a ausência de rede de apoio. O que é rede de apoio? Relacionamentos saudáveis. Pessoas próximas que ajudem, que apoiem. Não tem. E hoje, com essa história de internet, Instagram e tal, que eu não tenho nada contra, eu tenho o meu, me marque lá, inclusive, eu reposto, não tenho nada contra isso. Mas o que essas coisas fazem? Elas criam amizades irreais. Elas, na verdade,
criam relacionamentos superficiais e irreais, que na verdade nem existem. Mas a gente acha que existe. Segunda-feira eu estava na casa de um amigo meu, da minha família, a gente estava lá brincando, jogando, né, o e ele jogando videogame, eu assistindo, porque eu não sei jogar videogame, eu estava só assistindo. E agora os videogames, ele estava me explicando, pastor, os videogames agora é o seguinte, porque antes, na minha época, era o Super Nintendo, né? Era eu contra alguém do meu lado ali e tal. Não, agora é diferente. Agora você joga com uma pessoa online lá na Tailândia. E ele me dizendo, pastor, esse cara aqui está lá em Portugal. Aí tu sabe o nome dele? Não. Tu sabe, já viu o rosto dele? Não. É um amigo meu aqui do jogo. Um amigo? Olha que tipo de relações que estão sendo geradas. Essa rede é bem fraquinha. Então, tudo bem que esse irmão, ele é um homem maduro já e tal. Eu estou só usando isso como exemplo. Mas um jovem, ele acha que aquele cara que está lá em Portugal, que não tem nem foto, ele não sabe nem qual é o rosto dele, é amigo dele. E isso vai alienando, vai isolando, vai tirando a pessoa de ter o quê? De ter relacionamentos sociais verdadeiros, pelas quais fomos criados. Amém? O que é a igreja? A Bíblia diz em Efésios, é a família de Deus. A igreja é a família para Deus. E família é o relacionamento, é estar com o outro. Uns gostam mais, outros gostam menos, tudo bem, está dentro do perfil, da personalidade de cada um. Mas até quem gosta menos tem necessidade. Eu dei o exemplo da ovelha animal mesmo. Então é muito importante você ter bons relacionamentos. Tem uma frase do Anthony Robbins que diz assim: a afinidade é a ferramenta suprema para produzir resultados. Eu tenho um amigo que ele é um dos principais corretores de imóveis de Fortaleza. Mas assim, ele é um dos mais tops. Top mesmo. E ele estava conversando comigo e ele disse, pastor Santos, sabe qual é o meu segredo? Falei, qual? Eu me conecto com o meu cliente. Eu vou conversando e tal, ele solta algo que ele gosta, que eu percebo que ele gosta, eu entro naquele assunto que ele gosta e vou levando. No final das contas, ele acredita que eu quero que ele compre simplesmente para ele ser feliz. Eu quero que ele seja feliz, mas eu quero que ele compre para eu ganhar o dinheiro. Mas eu faço ele sentir e acreditar que eu estou preocupado tanto quanto ele com a alegria dele. Isso é o quê? Conexão. E aí, hoje ele tem a própria corretora dele, mas por onde ele andou, foi o campeão de vendas. É um rapaz novo, mas é uma águia no ramo de imobiliário. Hoje ele é muito rico. E ele dizendo isso. O segredo dele, ele se conecta com a pessoa. Ele não só vende. Então, é isso aqui. A afinidade é a ferramenta suprema para produzir resultados. A Bíblia diz em Provérbios que o ferro com o ferro se afia. Nós nos afiamos com os iguais. Tá certo? E caminhando já para o final, e eu queria, não sei se o pessoal do louvor se eu vou pegar vocês de surpresa, mas eu queria ter um tempo de adoração no final, mas não precisa vir agora não, eu falei no final só para dizer que o pessoal achar que está terminando, mas não está não. Mas daqui a pouco eu vou chamar vocês, eu tirar um tempo de adoração, eu quero orar por saúde emocional sobre essa casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. E nós vamos finalizar assim. Mas eu quero terminar, ou quase terminar, com o último grupo da nossa regra de vida, que não pode faltar, que é um grupo que eu chamo de vida devocional. Vida devocional. Nós precisamos alimentar e fortalecer o nosso homem espiritual.
Precisamos. Precisamos. E aí entra, sabe o quê? Na vida espiritual, entra o estudo das Escrituras. João capítulo 5, versículo 39, Jesus ele diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Eu vou te contar um outro estudo de caso. Eles pegaram uma ala de câncer terminal e eles separaram, passaram uma cortina no meio. E eles colocaram na esquerda pessoas que não tinham crença em nada, que não acreditavam em Deus e nada. E eles colocaram na direita pessoas com câncer terminal também, mas que acreditavam em Deus, que tinham fé. Essas pessoas da direita, elas viveram 9 meses a mais que da esquerda. A ciência hoje, ela comprova que a fé, que a oração, ela contribui poderosamente até para a restituição de saúde física e também durabilidade da pessoa. Essas são comprovações científicas. Eu estava falando para os líderes ontem que tem outra comprovação científica sobre o efeito da oração no nosso cérebro. É muito interessante. Reduz cortisol, ativa memória, aumenta a serotonina, diminui a ansiedade. É impressionante como que a nossa vida espiritual ela tem que estar em dias. Nós precisamos exatamente fortalecer. Agora, a leitura da Bíblia, das Escrituras, irmãos, você não pode ler nessa pressa, nessa coisa e tal. Você tem que meditar. Deus chega para Ezequiel e fala para Ezequiel o quê? Ezequiel, come do rolo. É comer. Comer. Provar e ver de que o Senhor é bom. Aquela palavra provar é comer. Saborear. Sentir o gosto. Salmo 34. Eu estava conversando com o pastor Watson hoje, estava falando para ele, você não precisa fazer igual a mim, é só para você entender. Eu tenho 2 devocionais no dia. Eu tenho um devocional que é só de leitura. É um devocional, geralmente pela manhã. Eu até gostei do hotel que eles me colocaram, porque lá o café da manhã vai até 10 horas, geralmente até 9, né? Curtinho. Aí eu fiz o meu devocional de leitura todo no café. E nem precisa acordar tão cedo, porque vai até às 10. Então, eu tenho um devocional só de leitura. Por quê? Porque quando eu vou orar, eu quero ficar chapado. Então, muitas vezes não dá tempo de eu ler a Bíblia ali, porque eu quero é buscar Deus, eu quero é cair no chão, ver anjo, babar, falar em língua, sapatear, fazer aviãozinho. Então, qual foi a estratégia que eu criei? Então, eu tenho um devocional que é só de leitura, geralmente pela manhã, que aí eu faço o quê? Eu vou ali com muita calma, com muita meditação, 7 capítulos da Bíblia, 5, 7, e mais 2 ou 3 capítulos de um livro. Eu sempre estarei, você sempre vai me ver com um livro. Eu termino um, começo outro. Isso também é proposital, não é só para aprender. Por quê? Comprovado que a leitura, ela acalma a nossa mente. Eu chego no consultório médico hoje, eu me sinto um ET. Por quê? Porque lá em Fortaleza, para onde eu vou com a mochila. Por quê? Porque eu levo meu livro, minha Bíblia, carregador, meus lábios ressecam por causa do sol, aí eu levo um batonzinho de manteiga, levo umas coisinhas, igual mulher, né? Levo umas coisinhas. Aí eu chego no consultório, no banco, ao invés de eu ficar olhando no celular, vendo conversa miolo de pote, o que eu faço? Eu pego o meu livro, o meu bom livro, e eu vou ler. Só que o que acontece? Só eu estou lendo. Está todo mundo conversando miolo de pote. Está todo mundo no celular.
Eu confesso para vocês, eu já teve momentos de eu ficar constrangido e guardar o livro. Porque, sei lá, o pessoal pode achar que eu estou, né, me exibindo, ou que eu sou perturbado. Eu guardei o livro. Então, eu queria dizer para você o seguinte: tenha o hábito de ler livros. Além de você crescer no conhecimento, tem um empresário que ele era pastor, eu não me lembro, eu não sei se ele está vivo ainda, para falar a verdade, chamado Mike Murdock. E ele dizia o seguinte: compre sabedoria. Aquilo que um homem levou uma vida inteira para escrever, morreu? Morreu, né? Fazem 2 anos. Aquilo que um homem levou a vida inteira para escrever, você pode ter em 15 dias. Então, o cara levou a vida inteira para escrever um livro. Olha só, experiência de 50 anos, de 30, de 20, você pode ter em um dia. Então, além de você crescer em conhecimento, é comprovado que a leitura, ela reduz cortisol, ela acalma, ela vai tranquilizando, ela vai te alinhando, ajuda na tomada de decisões e tal. Tá. Muito bem, mas fecha o parênteses. Mas o que eu quero falar? Então, é muito importante você, se você não puder ter 2 tempos de devocional no dia, como eu, mas você então, no único tempo que você tiver, separa, nem que seja 20 minutos, só para você fazer uma boa leitura da palavra, não uma leitura nas pressas. Não, aquela coisa corrida, apressada. Não, Judas multiplicou os pães. Não. Mas é exatamente comendo do rolo. Aquela coisa, lê o versículo, volta de novo. Tal, Deus fala comigo. E aí você ora para ficar chapado. Então, é importante. Muito, muito importante. O pastor Josué Gonçalves, ele fala uma frase sobre a oração, que é: a oração é a respiração da nossa alma. Então é comprovado que a oração, além dela nos conectar com Deus, ela reduz significativamente a ansiedade. A ansiedade. Então, queridos, e para finalizar, tire tempo do seu dia para adorar a Deus. Não sei se você já teve essa experiência, mas a gente está adorando a Deus, vem uma alegria tão grande. Não é à toa que Jesus disse lá em João 7,38, aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. No dia que você estiver mais agitado, aquele dia que você olha, esse dia promete, separa um tempo e adora a Deus. Cante uma canção, vá no banheiro e cante, seja no seu carro, no ônibus, adora a Deus. Você vai sentir uma paz, uma alegria tão grande, você vai sentir uma saúde tão grande. Amém, pessoal? Uma outra coisa, cuidado com as palavras que você libera. É comprovado que pessoas que reclamam demais, pessoas que murmuram demais, têm uma maior probabilidade de adoecerem psicologicamente. Porque as palavras, elas intoxicam a nossa mente. E nós acreditamos naquilo que nós falamos. Então, a pessoa fala, isso aqui não vai dar certo não. A sua mente acredita nisso. E aí depois não dá, não disse que não dava? O cara recebe o salário. Aí ele olha e diz, não vai dar para nada, ó. Aí não dá, ele diz, não falei que não ia dar? Você falou. Quando Jesus pegou aqueles pães, a multidão, ele poderia ter dito, não vai dar para nada. Mas o que ele fez? A Bíblia diz que ele abençoou. Então, palavras negativas, palavras, reclamação, murmuração, tudo isso intoxica a nossa alma, porque é negativo. E aquilo que a gente verbaliza, a nossa mente capta e toma como verdade. E ela vai afirmando lá dentro. Ela vai internalizando aquilo como uma verdade. Como uma verdade. Isso é tão verdade que, por exemplo, você pega uma criança ou um adolescente e que o pai
ou a mãe está toda hora chamando ele de burro, por exemplo. Esse menino é muito burro. Menino é assim, é muito burro. Sabe o que acontece? Esse garoto, ele internaliza realmente que ele é burro. Aí sabe o que acontece? Ele chega no consultório terapêutico, se ele for esperto, ele vai para lá. Quando ele chega lá, o menino só tira nota boa, porque a atitude compensatória dele, para amenizar o sofrimento, é ser bom no que faz. Então ele só tira nota boa, é inteligentíssimo, mas ele chega no consultório chorando, ele diz, não, eu não sei de nada. Por quê? Porque foi internalizado aquilo na mente dele. Foi tão gravado que nem as notas que ele tira conseguem provar para ele que ele é inteligente. Então, cuidado com aquilo que você verbaliza, tanto para você quanto para os seus filhos. Está ensinando a coisa para o menino não está errando, está errando. Menino, tem um Einstein. Que menino inteligente. Então, troca as palavras. Né? Às vezes é uma palavra, você não está sabendo, então, menino, você não consegue. Não, você consegue. Melhor aqui, melhor ali, você consegue. Tem que ter cuidado, porque estava conversando com os pastores, né? A criança, ela é uma folha em branco. E quem desenha nessa folha não são eles, somos nós. O que você está desenhando na folha chamada seu filho? Né? Então, isso é muito sério. A criança, ela é uma folha em branca. E quem desenha nessa folha somos nós, não são eles. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E não só com eles, mas conosco também, para não gerar neles uma crença de desvalor, que vai gerar atitudes compensatórias lá na frente. Mas você é uma pessoa saudável emocionalmente. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui na frente. Quero tirar um tempo de oração. Mas eu senti de fazer algo. E eu queria fazer. Eu não quero que você se sinta constrangido. E eu não quero que você se sinta envergonhado. Mas você que está aí, se você entende que você precisa crescer, que você precisa de um toque do Espírito Santo em alguma área sua, emocional, psicológica, eu queria que você viesse aqui na frente, orar, adorar aqui na frente. Pastor, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha, ninguém está aqui para te acusar, ninguém está aqui para te apontar. Deus separou esse momento para isso. Eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre todos, saúde emocional, saúde da parte de Deus, saúde mental. Pode sair do seu lugar, vem aqui, nós já vamos adorar. Eu quero que a gente venha adorar aqui, quero que você venha aqui na frente, para nós estarmos adorando aqui, e eu vou estar orando sobre a sua vida. Pode vir, nós vamos adorar nesse momento, em nome de Jesus.